dando sequência naqueles exercícios que nós estávamos fazendo. Então, voltando aqui para o slide, certo? Nós tínhamos lá montando a equação da função a partir do gráfico. Então, nós chegamos nesse ponto aqui, certo? Em que chegamos na equação, na primeira equação, que 3a mais b é igual a 5. Tá? Então, nós faremos aqui do mesmo modo para achar a segunda equação utilizando o segundo ponto. Qual que é o segundo ponto? É isso aqui, ó. B igual a menos 4 e 0. O que quer dizer menos 4 e 0? Então, B menos 4 e 0 quer dizer que o x vale menos 4 e o y vale 0, certo? Então, partindo da equação que y é igual a x mais b, então, no lugar do y eu vou botar 0 e no lugar do x eu vou botar menos 4. Só resolvendo isso aqui para ficar mais bonitinho, ó. Menos 4 vezes a vai dar menos 4a mais b igual a 0. Então, aqui eu tenho a equação 2 da minha função. E aqui eu tenho a equação 1 para eu achar os valores de a e b. Com isso, nós montamos um sistema de equação. Montando esse sistema, eu vou ter 3a mais b, certo? 3a mais b igual a 5 e menos 4a mais b igual a 0. Então, para resolver esse sistema por adição, para eu cancelar o b, eu multiplico a segunda equação por menos 1. Lembra que esse menos 1 vai multiplicar a equação toda, multiplica o menos 4, multiplica o b e multiplica o 0. Então, a de cima eu vou só repetir. Então, 3a mais b igual a 5, menos 1 vezes menos 4 dá mais 4, menos 1 vezes mais b dá menos b, e menos 1 vezes 0 deu 0. Como eu estou resolvendo pelo método da adição, ó, menos b mais b, pimba, 3a mais 4a, 7a. 5 mais 0 dá 5. O 7 está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Ó. Então, meu A vale 5 sétimos. Beleza? Agora que eu já tenho o valor de A, eu vou resolver agora o valor de B. Então, quanto é que vale o B? É só substituir. Eu vou usar aqui, pessoal, ó, a equação número 2 para resolver. Tá? Vou pegar essa equação número 2. Qual que é a equação número 2? Menos 4a mais b. Como eu já sei que o a vale 5 sétimos, então vai ficar menos 4 vezes a. Quantos que vale o a? 5 sétimos. Então, isso aqui, ó, menos 4 vezes 5 sétimos, o 4 não tem nada embaixo, é 1. Então, é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Nossa, que um horrível. É que eu estou escrevendo com o mouse, eu não tenho uma caneta digital para escrever aqui. Então, aqui é 1, certo? Então, 4 vezes 5 vai dar 20. Então, em cima vai ficar 20. E 1 vezes 7 vai dar 7. Então, vai dar menos 4 sétimos. Menos 4 sétimos. Menos 20 sétimos. Menos 20 vai passar para o outro lado, mais 20. Então, chegamos à conclusão que o B vale 20 sobre 7. Pronto, agora é só eu montar a minha função f de x. Ó, então, como f de x é igual a x mais b, e eu sei que o a vale 5 sétimos e o b vale 20 sétimos, então a função vai ficar 5, o valor do a, 5 sétimos de x mais 20 sobre 7. Beleza? Ok, pessoal? Então aqui eu consegui achar a lei de formação da função em função do gráfico, de 2 pontos do gráfico, beleza? Certinho? Então é bem tranquilo aí, galera, tá? Então essa é a achar uma função a partir do gráfico, beleza? Então vamos dar sequência aqui. Nós vamos continuar aqui, ó, pro achar as raízes ou os zero da função. O que são as raízes ou zero da função? O zero ou raiz de uma função do primeiro grau, ou seja, de uma função afim, é dado pela expressão. Olha só, galera, vamos lá. É simplesmente o que é achar a raiz, achar o zero da função. É você achar o valor do x.
Então, basta você fazer o f de x igual a zero. Substitua o f de x por zero. Então, genericamente, se eu falar que o f de x é zero, então vai ser que ax mais b vai ser igual a zero. Eu tenho que fazer isso aqui para achar a raiz. Ax mais b igual a zero. Então, vou chamar isso aqui, é a primeira forma de fazer. É o primeiro tipo, número 1. Daqui a pouco vocês vão entender. A segunda forma, pessoal, como aqui eu quero achar o valor do x, logo o zero da função é dado pelo valor do x, que faz com que a função assuma o valor zero. Encontrar o valor do x é muito fácil, basta resolver uma equação do primeiro grau. Então é o que nós vamos fazer aqui, isolar o x. Então como é que eu vou isolar o x? Não é ax mais b igual a zero? O mais b vai passar para cá, menos b, olha lá. Vai ficar ax igual a menos b. Isolando o x, o a que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Então eu chego numa fórmula. Que fórmula que eu chego? Que x é igual a menos b sobre a. Essa é a segunda maneira de você resolver. Qual é a diferença dessas duas maneiras? A diferença é que aqui você vai resolver na forma de equação. E aqui você vai usar uma fórmula, menos b sobre a. Então, por exemplo, um exemplo bem básico aqui. Se eu falar que a função é 3x mais 5, qual vai ser a raiz? Fazendo pelo módulo 1, pela fórmula 1 aqui, eu vou pegar a função e vou pegar o f de x, igualar ele a zero. Então, eu vou ter aquilo ali, o 3x mais 5. 3x mais 5 igual a zero. Foi o que eu escrevi aqui, 3x mais 5 igual a zero. Sempre para achar o x, eu igualo a função, o f de x a zero. Aí o mais 5 vai passar para o outro lado, menos 5. E o 3 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a menos 5 terços. Pronto, resolvi, achei as raízes. Ou eu posso fazer pelo módulo 2, pela forma 2, que é o quê? Usar a fórmula. Para achar a raiz é só colocar menos b sobre a. Como eu falei no vídeo anterior, quem é o b dessa função aqui? Mais 5. Quem é o a? 3. Então tá lá, pela fórmula, menos b sobre a, o a vale 3, o b vale 5, opa, deu uma arriscada errada aqui, o b vale 5, então o x vai ser menos b sobre a, então menos 5 sobre 3, que dá o mesmo valor. Aí fica a seu critério. Eu quero colocar igual a zero e resolver a equação. Beleza. Eu quero usar a fórmula. Só lembrando que esse menos é da fórmula. Se o b aqui na conta for negativo, então vai ficar menos e o menos do b que vai virar mais. Só tomar muito cuidado com isso. Beleza, galera? Certinho? Então, olha só. Continuando aqui, uma coisa importante aqui que eu quero mostrar para vocês, que é a relação do gráfico com a raiz e com o valor do b. Olha só, tá vendo esse gráfico aqui azul? Esse ponto aqui é o ponto em que o gráfico corta o eixo do x. Esse ponto aqui é o ponto em que o gráfico corta o eixo do y. Então, no lugar onde o gráfico cruzar o eixo do y, será o valor de b. Então, por exemplo, eu não sei qual é essa função, mas eu sei que o b está para baixo do zero, então meu b vai ser negativo. E o ponto onde o gráfico corta o eixo do x, esse valor é quem? É a raiz da função. Esse valor é a raiz. Tá? É a raiz da função. Deixa eu tentar escrever aqui para ficar mais bonitinho, tá? Então, isso aqui é a raiz. Raiz. Certo? Esse valor é a raiz. Então, aqui eu sei que a raiz é positiva, porque eu não sei qual é o número. Se esse número aqui fosse, por exemplo, 5, eu saberia que a raiz dessa função é 5. Se esse b aqui fosse menos 3, eu saberia que o coeficiente linear aqui, né, o b, é menos 3.
Aqui, ó, o B está para cima do zero, então o B é positivo. E o X aqui também é positivo. Tá, professor, mas o que isso tem a ver? Por exemplo, se eu tenho essa função aqui, ó, dá para eu escrever o gráfico de uma função afim só sabendo esses dois valores. Sabendo a raiz e sabendo o valor de B. Por exemplo, 2x mais 3. Mais 3, não, vamos pegar um valor só para ficar mais legal aqui. Mais 8. Pronto. 2x mais 8. Como que é o gráfico dessa função aqui? Bom, eu sei que o gráfico, vou desenhar ele aqui mais ou menos. Aqui vai ser meu eixo x, aqui vai ser meu eixo y. Repare que o b vale mais 8, então quer dizer que o gráfico está cortando o eixo do y aqui no ponto 8. Vamos supor que isso aqui vale 8. E o que eu falei? Onde que o gráfico corta o eixo do x? Na raiz. Qual seria a raiz? Ó, usando a fórmula aqui da raiz, ó, menos b sobre a, x igual a menos b, 8, então vai dar menos 8, sobre a, que é 2. Então a raiz vai dar menos 4. Ou seja, vai cruzar o eixo do x aqui, nesse ponto aqui, então é o ponto menos 4. Então esse gráfico aqui, galera, ó, é uma reta nesse sentido aqui, ó. Passa no 8 e no 4. Esse é o gráfico dessa função. Só com a raiz, menos 4, e o valor do B8 eu já percebi como é que vai ficar o gráfico. Beleza? Tá certo? Então, vai ficar aqui de tarefa para vocês, ó, esses exercícios aqui, ó. Então, vocês vão fazer esse exercício de tarefa, os exercícios de sala da página 17 e 18, do número 1 ao 5, e os exercícios da atividade proposta da página 18 e 19, não precisa fazer todos, pode fazer só esse, ó, número 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10. Quem quiser fazer os outros não tem problema, mas eu coloquei esse porque esses são os que eu vou corrigir, que eu vou estar corrigindo na próxima aula. Beleza, galera? Certinho? Então, é o seguinte, professor Marcelão vai ficando por aqui, tá certo? Então, na próxima aula de álgebra da semana que vem, eu vou estar corrigindo os exercícios em sala, tá certo? Pessoal, você deve estar perguntando, professor, por que não aparece mais a imagem lá embaixo? Deu um problema no aplicativo, não sei, não consigo mais instalar. Consegui instalar dessa forma aqui, eu não sou muito expert nisso. Então, a partir de agora, as aulas vai aparecer assim, né? Professor no início e no final da aula só. Tá certo? Galera, um forte abraço, até a próxima aula. Fui!